Meus amigos, parece que aquela análise que a gente fez ainda lá em 2018, que o Guilherme Boulos seria o grande nome da esquerda num futuro não tão longe, tem se confirmado. Ele foi o deputado federal mais votado em 2022, foi para o segundo turno das eleições em 2020 e atualmente voltou a liderar as pesquisas com folga em São Paulo. De acordo com o resultado da última pesquisa Atlas Intel, que foi feita entre os dias 22 e 27 de maio, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Socialismo e Liberdade tem 17 pontos de vantagem do segundo candidato ali, ou do segundo colocado, né, pelo menos, o Ricardo Nunes. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque uma coisa que eu já tinha falado alguns meses atrás acabou ajudando o Guilherme Boulos e prejudicando o próprio Ricardo Nunes. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo agora, e ele fica durante todo o vídeo, então a qualquer momento você pode pausar o vídeo e fazer uma colaboração com o nosso Pix, que é o historiadoroficial@gmail.com. Claro, se você quiser, puder, e se você achar que o meu trabalho aqui é importante e merece a sua colaboração. Caso você não queira ou não possa, também não tem problema, basta dar o like e comentar o nosso vídeo, que isto já ajuda bastante. Eu quero falar com vocês sobre uma pesquisa Atlas Intel que foi feita entre os dias 22 e 27 de maio, que inclui ali o nome do Pablo Marçal e do Datena na pesquisa, e que cai ali, né, a posição do Ricardo Nunes de um empate técnico aproximadamente com o Guilherme Boulos, para uma diferença de 37 pontos pro Boulos e 20 pontos, melhor dizendo, ali pro Ricardo Nunes, uma diferença de 17 pontos percentuais. E por que que isso é importante? Há mais ou menos uns 3 meses atrás, se não me falha a memória, eu trouxe um material aqui que foi uma pesquisa feita pelo Datafolha, que apontou isso aqui, ó. Datafolha, 63% dos eleitores de São Paulo não votariam em um candidato apoiado por Bolsonaro de jeito nenhum, enquanto 42% não votariam um candidato apoiado por Lula. Ou seja, a taxa de um candidato apoiado por Bolsonaro é 21% mais negativa do que a rejeição de um candidato apoiado pelo presidente Lula. Tanto que eu disse, né, que após essa pesquisa, o Guilherme Boulos deveria tentar se aproximar mais, tanto do presidente Lula, ou seja, aparecer mais com o presidente Lula publicamente, falar mais sobre o presidente Lula na sua pré-campanha também, e como resultado tinha colocado ali também a Marina Helena, que muita gente pensou que era a ministra Marina Silva como bem posicionada, que ele também deveria se aproximar mais da ministra Marina, porque a ministra Marina também tinha apontado ali como sendo uma grande cabo eleitoral para o Guilherme Boulos, né, trazendo ali uma positividade em votos. E é o que aconteceu. De lá para cá, né, de março, que foi quando essa matéria foi publicada aqui, da pesquisa do Datafolha no Globo, assinado pela Bianca Gomes, o Boulos buscou estreitar ainda mais publicamente a relação com o presidente Lula para a pré-campanha, e o Ricardo Nunes buscou se aproximar ainda mais do Bolsonaro. Eu acredito que ele viu aquele ato ali na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro, imaginou que ia bombar, né, o nome dele, que os paulistanos iriam votar nele, porque acreditavam nele, porque iam apoiar ele de alguma maneira, e não. Tanto que eu deixei claro aqui e repeti, é melhor pro Boulos tentar ligar cada vez mais a imagem do Ricardo Nunes ao Bolsonaro e a dele ao Lula e à Marina, porque o resultado positivo vai vir. E veio, né? Tanto que tá aqui, ó. Hoje vai sair até uma outra pesquisa, quando você estiver vendo esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo no início da tarde de hoje, dia 29 de maio, então quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente a pesquisa Datafolha também vai ter saído, pra gente ter uma outra referência. Mas a pesquisa Atlas Intel, material publicado na revista Fórum aqui, ó, assinado pelo Julinho Bittencourt, traz: Boulos coloca 17% sobre Nunes e dispara na frente, diz Atlas Intel. Cenário conta com duas novidades, Datena e Pablo Marçal. Boulos, no entanto, cresceu mesmo na simulação sem o Pablo Marçal e sem o Datena. Por quê? Porque a gente vai ver que o Ricardo Nunes cai de aproximadamente 32% com a entrada do Pablo Marçal e do Datena para 20%. E até ele reconheceu, né, que o Datena, que o Pablo Marçal tira votos dele. O Pablo Marçal chegou a aparecer aqui, só pra vocês terem noção, o Pablo Marçal aparece com 10,4 pontos percentuais, ou seja, em terceiro lugar em um empate técnico aqui, né, entre a Tabata Amaral,
o Datena e o próprio Kim Kataguiri. Só para vocês terem noção como é que o Pablo Marçal fez ali o trabalho de marketing, né, de disparar informação falsa contra o Rio Grande do Sul. Inclusive, quem não sabe, tá, ele desistiu do processo contra a Globo. Que ele iria processar a Natuza, iria processar a Globo, sua menininha, que ia fazer aquela menininha pedir desculpa, que ia tirar a maior quantidade de dinheiro, da Globo em um processo que eu vou mobilizar os advogados mais importantes desse Brasil, porque tem que pensar em escassez, mentalidade de escassez para poder punir esse povo, né? E aí tá se lascando, né? Tirou o processo ali, sem justificativa. Traduzindo, arregou. Arregou. É isso que aconteceu. E aí vamos trazer um trecho aqui da pesquisa, tá? O deputado federal e pré-candidato à prefeitura de São Paulo do PSOL, Guilherme Boulos, disparou na frente no levantamento feito pelo Instituto Atlas Intel, divulgado nesta terça-feira, dia 28 de maio, para a prefeitura de São Paulo. Segundo a pesquisa feita em parceria com a CNN Brasil, Boulos aparece com 37,2% das intenções de voto, enquanto o pré-candidato à reeleição Ricardo Nunes do MDB ficou com 20,5%. Logo a seguir aparece o empresário Pablo Marçal do PRTB, que inclusive teve o nome confirmado agora no último sábado como pré-candidato, ou seja, provando ali, né, não vamos politizar não essa situação do Rio Grande do Sul, que não se pode politizar, e o Pablo Marçal fez exatamente isso para se lançar candidato, inclusive. Por isso aquele bando de live, por isso aquele monte de informação falsa nas redes sociais, para poder pautar a mídia. Se vocês acham que o Pablo Marçal é burro, você está sendo completamente equivocado. Ele é esperto e inteligente. Ele pode até não ter aptidão para ser político, pode não ter know-how, pode não ter capacidade, mas expertise no marketing ele entende, tá? Isso ele tem. Tanto que ele ficou milionário com marketing. Então não dá pra negar. Ele virou meme, inclusive pelas mentiras que ele conta de propósito, porque ele percebeu que as mentiras do Naldo viralizavam. Então ele começou a fazer a mesma coisa e passou a viralizar também. A história do helicóptero, a história que ele aprendeu a nadar no dia, no outro dia tava dando aula, dos tubarões, a história do jiu-jitsu, né, que ele nunca perdeu uma luta de jiu-jitsu em toda a carreira dele de atleta de jiu-jitsu. Tudo isso é, ó, balela, goela, migué, ou como a gente chama aqui no Nordeste, garoba. Né? É mentira. E aí segue aqui o material. Logo a seguir aparece o empresário Pablo Marçal, que a gente já falou, com 10,4%, que teve ali a sua candidatura confirmada, sua pré-candidatura confirmada no último sábado. Seguido, os três primeiros aparece a deputada federal Tabata Amaral, com 9,9%. Depois dela o jornalista José Luiz da Atena, que mudou do PSB para o PSDB. E eu acredito que ele não vai ser candidato a nada. Né, é o que o Datena faz sempre, que tem 7,4%, 7,9% empatado tecnicamente com o Kim Kataguiri. E aqui tem um cenário importante porque quem mais se prejudica com a entrada do Pablo Marçal é o próprio Ricardo Nunes, tanto que ele admite aqui em outro material publicado na Fórum, que está assinado aqui pelo Julinho Bittencourt, que traz o seguinte, ó: a novidade no levantamento da Atlas Intel é a entrada do empresário Pablo Marçal e do jornalista José Luiz da Atena. Certo ou errado, o ato é que o prefeito de São Paulo admitiu à coluna do Igor Gadelha, no Metrópolis, que a entrada do empresário rouba seus votos mais do que de todos os outros. Tanto que tá aqui, ó. Me parece que sim, que ele tira mais votos meu do que dos outros. E aí foi cogitado se ele seria ali, se ele formaria uma chapa com o Pablo Marçal, que é o que pode acontecer dependendo do que o Bolsonaro vai discutir com o Pablo Marçal, porque é o Bolsonaro que vai indicar o vice do Ricardo Nunes, a gente precisa lembrar disso, tá? É o Bolsonaro que vai indicar o vice do Ricardo Nunes. E aí ele perguntado se ele iria colocar ali, né, o Pablo Marçal como vice. Ele diz, a princípio não acho que, a princípio não. Acho que não tem um perfil que a maioria da população deseja. Vamos aguardar. Falou ele ali sobre quem sabe, né, como eu falei pra vocês, compor ali uma chapa com ele. E aí o que é importante de tudo isso aqui? Porque muita gente tá falando, Carlito, mas aí os dados ali que mostram 37% pro Boulos e 20% pro Ricardo Nunes, com Boulos 17% à frente, é porque aparece ali o Pablo Marçal. Mas tem cenários também que o Pablo Marçal não aparece, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que o Boulos também cresceu em relação à última pesquisa. Tá aqui, ó. A Atlas Intel também fez um levantamento sem a participação de Datena e Marçal. Neste caso, o Boulos mantém 37,2% das intenções de voto, enquanto Nunes tem 32,6%. Este é o mesmo cenário realizado em abril, ou seja, sem a presença do Datena e sem a presença do Pablo Marçal, e na ocasião a distância entre os dois era menor.
Ó, Boulos aparecia com 35,6 e Nunes com 33,7, e dentro da margem de erro, que é 2 pontos percentuais para mais ou para menos nessa pesquisa, aparecia em um empate técnico. Eu tenho ouvido e visto muitas pessoas falando aí que o Boulos vai perder a eleição em São Paulo, que já está decidido, que a rejeição do Boulos em São Paulo é muito grande, que a rejeição de Lula é muito grande, mas a gente precisa lembrar que a eleição só acaba quando o resultado sai, tá? Vocês esqueceram de 2014? Vocês esqueceram de 2022 que muita gente achou que o Bolsonaro teria conseguido virar a eleição em 2022 no segundo turno por causa de todo o roubo que ele fez e todos os cometimentos de crimes utilizando ali a máquina de disseminação de informação falsa, que inclusive a gente precisa lembrar, né? Ontem os bolsonaristas votaram pelo direito de cometer crime, então não caiam mais nesse discurso desses bandidos, de que bandido bom é bandido morto, porque eles são tão bandidos quanto aqueles que eles defendem que estejam mortos, certo? Mas me chama muita atenção aqui porque parece que o Boulos entendeu a estratégia de tentar trazer mais para próximo o presidente Lula. Agora eu queria fazer uma crítica aqui ao Boulos, antes de acabar esse vídeo, que é o quê? O Boulos, na minha opinião, ele foi o político na esquerda que melhor se comunicou nas redes por um certo tempo, né? Tanto que ele foi pro segundo turno das eleições por causa disso também. E eu achei que a comunicação do Boulos piorou. Desculpa a minha sinceridade aqui, Boulos. Eu achei que piorou, tá? Achei que ficou formalizada demais, tá? Eu achei que ficou institucionalizada demais. Eu gostava daquele padrão lá do café com bolos, do pedaços de bolos. Eu acho que tem de voltar neste padrão, tá? E não no padrão, como muita gente vê aí, que aquele padrão de estética global, o padrão de estética da mídia tradicional. Não. As pessoas gostam de tentar se conectar com o eleitor Guilherme Boulos, ou melhor, com o político, através ali da aproximação, que é o que o Bolsonaro faz com elas, inclusive, né? Quando ele pega o telefone aqui, ó, e começa uma live, falando, fala, tá ok? Vamos fazer assim, tá ok? É isso aí. Isso aí é que gera ali aquela aproximação entre o eleitor e o indivíduo que quer ser eleito, tá? Então, se tem uma crítica construtiva que eu queria fazer, seria essa, tá? Primeiro, os vídeos que estão sendo publicados, alguns aqui muito pequenos, que não é pro formato do YouTube, é para formato de outra rede social. Quem tá te acompanhando deveria entender isso, tá? Tem vídeo aqui de 40 segundos, vídeo de 50 segundos, 1 minuto e 30. Isso aqui é para publicar no YouTube Shorts. Você vai adequar, né, que lá são 59 segundos, ou pro Instagram Reels, ou pro TikTok. Pro YouTube não é isso aqui, tá? E eu não gostei do formato que o canal do Boulos tá tomando agora, né? Porque tá ficando muito formalizado. Eu acho que aquele padrão, né, como era na casa dele, entre aspas, antes, ou até num cenário bonito que não seja a casa dele, né, bonito, não que a casa dele não tivesse cenário bonito, mas eu falo assim, um cenário cinematográfico, um cenário televisivo, não tem problema. Mas eu achei que tá se engomando demais, Boulos, e aí tem de ter o cuidado, né, eu sei que você quer atrair um eleitorado diferente, né, que só com o eleitorado da esquerda você não vence a eleição de São Paulo, eu sei disso e entendo isso também, mas lembre que a capital do estado de São Paulo é mais progressista que o resto do estado, tanto que você foi o deputado mais votado aí, o governador eleito foi Haddad em São Paulo, né, na capital, o senador eleito foi o Márcio França, né, então assim, não dá pra dizer, o Suplicy também foi bem votado, então não dá pra dizer que a solução é só botar um terno, um blazer, né, e mudar um pouco a linguagem, que não, você tem que tentar fazer ali o meio termo, mas eu acredito, sendo bem honesto para vocês, hoje, eu acredito que a eleição hoje estaria sim na mão do Boulos, mas talvez com uma vantagem menor do que muita gente imagina, mas eu acredito que hoje estaria na mão do Guilherme Boulos, eu acredito que sim, mas muita água vai passar por debaixo dessa ponte, como eu já citei e vou continuar citando, e vamos aguardar ali até agosto, início de setembro, para ter um cenário mais próximo do que será a eleição, já que a gente está no período de pré-campanha. Os indivíduos não vão ainda para a rua fazer aqueles comícios, aquelas caminhadas, nada disso. E a gente vai poder ver como é que vai estar o cenário mais à frente. Mas aqui a gente já teve prova de duas coisas. A partir do momento que o Boulos atrelou mais a imagem dele ao Lula, a aprovação dele aumentou. E a partir do momento que o Ricardo Nunes atrelou mais a imagem dele ao Bolsonaro, a imagem dele começou a ter declínio, comprovando os dados da pesquisa Datafolha de que Bolsonaro tem uma rejeição 21% maior que Lula em relação ao candidato apoiado por eles. Mas eu queria a sua opinião. Comenta aqui, por gentileza. Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? No Ricardo Nunes, no Lula, no Boulos, no Pablo Marçal, na Tabata Amaral ou no Datena? Eu vou até fazer uma pesquisa quando esse vídeo sair tiver no ar.
vai ter uma pesquisa já no canal, onde eu vou colocar as imagens lá e vocês podem votar para quem que tem uma parcial aqui no nosso veículo para saber como é que tá a intenção de votos para a eleição em São Paulo agora em 2024. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para vocês aqui vai estar fixado pelo comentário fixo. Ah, e antes que eu esqueça, tá? É provável que o Datena não seja candidato. E é provável que no segundo turno, a Tabata Amaral, se for acontecer o segundo turno entre Boulos e Ricardo Nunes, como tende a ser, é provável que a Tabata Amaral apoie o Boulos também. E aí a possibilidade da vitória do Boulos no segundo turno é maior ainda, não porque a Tabata é perfeita, magnífica, mas que vai trazer 10% de votos ali, que não vão vir os 10% para o Boulos, mas vai vir uma parcela significativa desses votos para o Boulos, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para você está fixado aqui no primeiro comentário fixo. E como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.